Hoje, a gente mergulha numa obra daquelas que mudam a gente por dentro. Em Busca de Sentido, de Viktor Frankl. É um livro que nasceu num dos momentos mais sombrios da nossa história e, mesmo assim, nos mostra uma lição incrível sobre a força do espírito humano. Para a gente entender de verdade o pensamento do Frankl, o ponto de partida é uma pergunta. Uma pergunta bem direta e até um pouco chocante que ele fazia aos seus pacientes. Uma pergunta que vai direto ao ponto do que significa estar vivo. Pois é, a pergunta é essa. Parece forte, né? Mas para ele, na resposta a essa pergunta estava o segredo, a verdadeira razão de viver de alguém. Podia ser o amor pelos filhos, um trabalho para terminar, ou até uma simples lembrança que aquecia o coração. E olha, isso não era só teoria de consultório, não. A vida testou essa ideia da forma mais brutal possível. O psiquiatra Viktor Frankl se tornou o prisioneiro número 119017, e tudo aquilo que ele pensava foi colocado à prova na pele, nos campos de concentração. O que acontecia lá dentro era um desmonte, um processo sistemático, pensado para arrancar cada pedacinho da identidade de uma pessoa, para reduzir qualquer um a quase nada. E como isso funcionava? Bem, primeiro vinha a seleção. Um simples aceno de mão decidia quem ia viver e quem ia morrer. Depois, a despossessão. Tiravam tudo. Roupas, fotos, até o manuscrito de um livro, que era a obra da vida de Frankl. E o que vinha a seguir? Apatia. Uma espécie de morte emocional, sabe? Era o único jeito de se proteger do horror de cada dia. E o que sobrava no final? Era isso. A pessoa não tinha mais nada que a ligasse à vida de antes. Era só o corpo, a existência em sua forma mais básica, o que Frankl chamou de existência nua e crua. Mas é exatamente aí, nesse vazio absoluto, nessa perda total, que Frankl faz a descoberta mais importante de todas. Ele percebe que, mesmo quando te tiram tudo, absolutamente tudo, ainda resta uma coisa: uma última liberdade. E essa coisa é a liberdade interior. Pensa bem, não é uma liberdade das circunstâncias, porque isso era impossível ali. É a liberdade de escolher qual vai ser a sua atitude diante delas. A liberdade de decidir como você vai enfrentar o que a vida te joga. E ele não só pensou nisso, ele viu acontecer. Ele viu gente que, no meio daquele inferno, ainda encontrava força para andar pelos alojamentos e consolar os outros. Pessoas que davam o último pedacinho de pão que tinham. Elas provaram que a escolha sempre existe. Era essa liberdade, essa pequena chama de escolha, que abria a porta para encontrar um propósito, um porquê para continuar vivendo que fazia qualquer como ser suportável. Tem uma frase do Nietzsche que o Frankl amava repetir e que resume tudo isso perfeitamente. Se uma pessoa tem um motivo forte para viver, ela aguenta qualquer coisa. Ter um objetivo no futuro era o que mantinha muita gente viva no presente. Então, como as pessoas encontravam esse porquê? Frankl percebeu que basicamente existiam 3 grandes caminhos, mesmo naquele lugar horrível. O amor, um objetivo de vida e, por incrível que pareça, a forma como se lida com o próprio sofrimento. O primeiro caminho era o amor. É impressionante o que ele descreve. Ele conta que durante as marchas no frio congelante, ele tinha conversas inteiras com a esposa dele só na mente. Essa conexão era tão real, tão forte, que se tornava um abrigo contra todo o sofrimento de fora. E foi ali, no meio do mais absoluto desespero, que ele entendeu isso, que o amor é a meta mais alta que a gente pode alcançar. Um amor que vai além do corpo, que se torna a nossa salvação interior. Outra coisa que mantinha as pessoas de pé era ter um objetivo. Para alguns, era a esperança de rever a família. No caso do próprio Frankl, era uma obsessão, reescrever aquele manuscrito que os guardas destruíram. Ter uma tarefa te esperando no futuro dá sentido ao presente, por mais terrível que ele seja. E aqui vem a parte talvez mais difícil de entender: encontrar sentido no próprio sofrimento. Frankl conta a história de uma jovem, já no fim da vida, que encontrou um consolo imenso ao conversar com uma árvore que via da janela. Para ela, aquela árvore era um símbolo de vida, de algo que continua. Ela transformou a própria dor numa vitória. Toda essa experiência não ficou só na memória, não. Virou a base de uma nova forma de psicoterapia que o Frankl criou, a logoterapia. E qual é a grande sacada aqui? É bem diferente da psicanálise de Freud, por exemplo. Enquanto Freud olhava muito para o passado e focava na nossa vontade de prazer, Frankl vira o jogo.
O foco da logoterapia é no futuro, na nossa vontade de encontrar um sentido para a vida. Depois de passar por tudo isso, de ver o melhor e o pior do ser humano, Frankl chega a uma conclusão poderosa, que redefine tudo o que a gente pensa sobre classes, nações ou raças. Ele percebeu que no mundo só existem dois tipos de gente, as pessoas decentes e as pessoas indecentes. E essa divisão ela atravessa qualquer grupo. Tinha prisioneiro, que era indecente, e tinha guarda, que surpreendentemente era decente. A decência não é monopólio de ninguém. E tem uma frase dele que é de arrepiar. Ela mostra os dois extremos de que somos capazes. O mesmo ser humano que foi capaz de criar uma monstruosidade como as câmaras de gás, foi também aquele que entrou nelas de cabeça erguida, rezando. E no fim, a pergunta de Frankl ecoa até hoje, para todos nós. A vida vai nos colocar em todo tipo de situação, das mais simples às mais difíceis. Mas a pergunta final é sempre a mesma. Diante do que nos acontece, que tipo de pessoa a gente escolhe ser?